Combinado? Estamos iniciando o primeiro vídeo do canal Reflexões Cotidianas. Nesse canal que está nascendo no meio da quarentena do Covid, eu gostaria de trazer para vocês alguns dados e fatos para fazer vocês refletirem, tá? Não existe nenhuma influência de que deveríamos fazer A ou deveríamos fazer B. Apenas dados e fatos. A reflexão, quem faz é você. Coloca o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal, que a ideia é que a gente faça vários vídeos, sempre tentando fazer com que a nossa juventude, todos nós, reflitamos mais, sejamos mais críticos em relação ao que nós ouvimos e procurando ver os dados que existem e estão disponíveis na internet. Por falar nisso, todos os links dos dados que eu utilizei aqui estarão disponíveis na internet. Bom, para começar, eu queria falar o seguinte: todos nós sabemos que esse vírus nasceu na China. Em teoria, a China já chegou no pico e já está com o caso controlado. Então eu queria trazer um slide fazendo uma comparação dos dados da China com os dados do Brasil. Os dados da China e do Brasil que estão nesse vídeo são de 2 dias atrás, porque eu preparei tudo isso, mas tive alguns probleminhas técnicos, então são dados de 2 dias. Mas, não são tão discrepantes em relação ao que tem hoje, graças a Deus, principalmente em relação à China. E para efeitos de comparação, como os dados foram obtidos no mesmo dia, então a comparação é pertinente. Então vamos ver esse primeiro slide. Está aí, ó. Nós temos a China com uma população de quase 1,5 bilhão, né? 1 bilhão 370, enfim, é a estimativa da população da China. Enquanto o Brasil está com uma estimativa aí de 210 milhões de habitantes. Okay? Na China, segundo os dados oficiais, foram cerca de 82 mil infectados. Eu arredondei, estava 81, 700 e tal. Eu botei 82 para ficar um número um pouco mais redondo. Na China, no final da pandemia, da epidemia deles, tinham 82 mil contaminados. A comparação que eu fiz aqui foi a seguinte: isso significa, na China, 0,006% de infectados. Tá? Então, o que eu fiz foi pegar os dados da China, em termos de porcentagem, e extrapolar para o Brasil. Então, no Brasil, com uma população de 210 milhões, nós teríamos cerca de 12.557 infectados, não é? Que é 0,06% da população brasileira. E na China, segundo os dados oficiais, foram 3.318 óbitos. Não é? Lamentável. Qualquer morte é uma coisa lamentável. Mas veja em termos de porcentagem de população que esse é um número extremamente pequeno. Se esse mesmo número fosse aplicado na população do Brasil, teríamos apenas 508 mortos. De novo, qualquer morte é lamentável, mas a gente sabe que esses números não vão ser os números reais. Então, não é? No final das contas, eu sei que aqui eu estou trazendo dados e fatos, eu queria apenas que vocês acompanhassem o meu raciocínio de que eu tenho realmente a opinião, e nos parece, observando esses dados, que os números da China não são assim tão confiáveis. Vamos multiplicar por 10 os números da China e vamos ver o que acontece. Tá? Então, vendo o slide 2, que está aí para vocês verem também, nós multiplicamos por 10 os números que vieram da China. O que isso significa? Significa que a gente teria 820 mil infectados, não é? E não é apenas 82 mil. Isso já equivaleria a 0,06% da população. Não é? E o número de mortos passaria de 3.300 para 33 mil. Ok?
O que isso significaria se a gente extrapolasse esses números para o Brasil? Significaria que no final nós teríamos cerca de 125 mil infectados, 126 mil, não é? Com 5 mil, menos de 5.100 óbitos. Mais uma vez, não estou defendendo que a gente deveria deixar as pessoas morrerem, óbvio que não, não é? Mas queria apenas mostrar. Na verdade, o objetivo maior desse vídeo é mostrar dados e fatos para acalmar a população, tá? Porque não vai ser o fim do mundo, não vai ser o The Walking Dead, graças a Deus. É óbvio que pessoas irão morrer, mas faz parte da vida, não é? Eu também não gostaria de ter perdido meu pai, não gostaria de ter perdido a minha mãe, nem a minha tia, que era uma segunda mãe, e nem a minha esposa, que era a mãe dos meus filhos. Mas a vida é assim. Enfim. Então, continuando com o raciocínio, nós vemos que ainda assim, mesmo com esses números multiplicados por 10, eu não consigo ainda num país do tamanho da China, com as aglomerações que existem, as cidades todas, eles têm dezenas e dezenas de cidades com mais de 2 milhões de habitantes, e as pessoas andam na rua. Eu tive uma vez em Beijing, era incrível, qualquer hora do dia ou da noite, parecia que você estava na Rio Branco em um horário de rush, entendeu? Era a Avenida Rio Branco aqui no Rio de Janeiro, não é? Digamos que a 25 de março lá em São Paulo, dessa maneira, era muita gente na rua. E por isso que a gente não sabe se esses números são realmente corretos. Mesmo multiplicando por 10, ainda parecem conservadores. Bom, então, o que eu fiz? Eu procurei um lugar onde os números deveriam ser mais transparentes, normalmente são, que é os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm uma população de 325 milhões de pessoas, não é? No dia em que eu peguei isso, 2 dias atrás, eles estavam com cerca de 280 mil infectados, mais ou menos. Então, eu fiz uma extrapolação, digamos que eles fossem chegar a 500 mil contaminados, não é? Com 500 mil confirmados, não é? Que seria mais ou menos 0,15% da população. Isso no Brasil se refletiria em 322 mil pessoas contaminadas, não é? E o número de óbitos, eu de novo estipulei com a letalidade de 4%, não é? Que seria então cerca de 20 mil pessoas lá nos Estados Unidos. Lamentável, não é? Mas eu não sei se vocês sabem, todos os anos, por causa da influenza, os Estados Unidos têm uma taxa de mortalidade dessa doença da ordem de, não taxa, né? Tem um número de mortos, de óbitos, pela influenza, não coronavírus, pela influenza, de cerca de 30 mil pessoas. Isso são dados. Se você acessar www.cdc.org, CDC é o Centro de Controle de Doenças, né? Em inglês, Center of Disease Control. Você vai ver esse número. Bota lá, bota em inglês, né? Number of deaths by influenza in US 2019 ou 2020, né? Porque foi esse número que eu dei é de outubro de 2019 a março de 2020. Tá? Foram cerca de 30 mil pessoas que vieram a óbito por conta da influenza. Então, a vida, o ciclo da vida é assim, não é? As pessoas têm que morrer de alguma coisa, porque 100% das pessoas que nascem morrem. Então, em algum momento, vai acontecer alguma coisa contigo, não é? Comigo, com todos os que estão na Terra, não é? Então, extrapolando esse número para o Brasil, nós teríamos cerca de 13 mil óbitos. Não é lamentável, mas seria esse número. E, para finalizar o vídeo, não é uma mensagem muito agradável de se receber, mas eu quero botar em perspectiva a questão desse vírus, para que as pessoas não entrem em pânico, achando que se botar o pé na rua já vai pegar o vírus. Não. E é muito importante tanto o isolamento
quanto à higienização, a questão da higiene e do distanciamento social, você não chegar muito perto das pessoas, que os orientais nos ensinam muito bem, não é? Há muitos, muitos anos que os japoneses já não se cumprimentam se tocando, não é? Eles fazem, ó, assim, isso. Isso é o que a gente deveria passar a fazer, lógico, nós somos um povo latino, a gente gosta de se abraçar. Mas enfim, o último slide que eu queria mostrar, que é esse aqui, ó, é o slide que mostra as mortes que ocorreram em 2019 no Brasil. Né? Algumas, né? Porque não são todas aí. Né? Só de assassinato nós perdemos 41 mil pessoas. Olha que coisa lamentável. Não é? A violência urbana é uma coisa muito ruim. Doenças cardiovasculares. Se a gente educar um pouco mais os nossos filhos e mostrar para eles a importância de comer bem, fazer exercícios, a gente pode diminuir esse número também. Foram quase 300 mil pessoas, 289 mil pessoas morrendo de doenças cardiovasculares em 2019. É um número altíssimo, muito maior, não é, que o que a gente vai ter do coronavírus. Câncer, eu só consegui os dados de 2017 no site do INCA, não é? Mas foram 218 mil pessoas morrendo de câncer em 2017. Tá? E a dengue, que a gente sempre fala muito da dengue, mas a dengue também não é nenhum monstro. Ela matou 754 pessoas. Não é? Enfim, no final de tudo, a gente perdeu quase 550 mil vidas em 2019. Um fato lamentável, óbvio que é lamentável, muito mais lamentável, porque é claro que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Se a gente tivesse uma segurança pública melhor, uma educação melhor, a gente teria menos assassinatos. Não é? Se a gente tivesse uma educação, eu ia falar educação física, que é educação física, né? Uma educação biológica, uma educação melhor de alimentação e da questão do exercício para os nossos filhos, a gente diminuiria o número de doenças cardiovasculares, não é? Mas a realidade do mundo é que as pessoas nascem, crescem e morrem. Ninguém, como se diz, ninguém fica para alguma coisa, né? Ninguém fica para semente. Nós temos que morrer um dia. Bom, de novo, dados e fatos para que vocês reflitam, para que vocês se acalmem, que a gente vai conseguir passar por essa, tá bom? Por favor, dê um like, se inscreva no canal e coloque as suas observações. Me diga o que você gostou, o que você não gostou nesse vídeo, tá? Se você tem dados para acrescentar, acrescente os dados no comentário. De novo, o mais importante é que vocês reflitam. Reflexões cotidianas. Até logo.